Você sabe quem são os profetas maiores e menores da Bíblia? Conhece a mensagem de esperança e despertamento que eles trazem? Fique ligado, pois este é o tema da aula de hoje. A paz do Senhor Jesus. Continuando a série de estudos deste trimestre sobre a supremacia das Escrituras, partiremos agora para o conhecimento acerca dos livros proféticos da Bíblia Sagrada. Quando estudamos os livros proféticos da Bíblia, falamos principalmente sobre as Escrituras do Antigo Testamento escritas pelos profetas. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. No Antigo Testamento, os livros proféticos são divididos em categorias de profetas maiores e menores. Essas definições não se referem à importância dos profetas, mas sim à extensão dos livros de sua autoria. Os livros dos profetas maiores são longos, enquanto os livros dos profetas menores são relativamente curtos. Ainda sobre os livros proféticos do Antigo Testamento, pertinente ressaltar que estes são livros que foram compilados por profetas, ou seus ouvintes, que abordaram o abandono de Deus por parte de Israel e chamaram o povo a retornar a ele. Eles variam de livros longos, conhecidos como profetas maiores, como o livro de Isaías e o livro de Jeremias, a livros mais curtos, conhecidos como profetas menores, como os livros de Oséias, Joel e Jonas. Os profetas eram porta-vozes divinamente designados por Deus. A palavra hebraica para profeta, Nabi, significa porta-voz. Eles pregaram sobre a corrupção de Israel, o julgamento de Deus e sua futura restauração. De acordo com a Bíblia, um verdadeiro profeta foi chamado e equipado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo para realizar seu trabalho, que é falar a mensagem de Deus para pessoas e culturas específicas em situações específicas, confrontar as pessoas com o pecado, alertar sobre o julgamento e as consequências se as pessoas se recusassem a se arrepender e obedecer. Como videntes, entre aspas, os profetas também trouxeram a mensagem de esperança e bênção futura para aqueles que andaram em obediência. Os profetas do Antigo Testamento apontaram um caminho para Jesus Cristo, o Messias, e mostraram aos humanos a necessidade de sua salvação. Ao todo, os livros proféticos são 17, com 16 autores, visto que Jeremias escreveu 2, o livro que traz o seu nome e também Lamentações. Ordinariamente, se chama estes livros profetas maiores e profetas menores, como segue. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esta classificação se baseia no tamanho dos livros. Cada um dos 3 livros, Isaías, Jeremias ou Ezequiel, é em si mesmo maior do que todos os 12 profetas menores, tomados em conjunto. Daniel é quase igual ao tamanho combinado dos 2 maiores profetas menores, a saber, Oséias e Zacarias. Vamos ver agora os livros proféticos classificados quanto ao tempo. 13 dos profetas se relacionaram com a destruição da nação hebraica, 3 com a sua restauração. A destruição da nação foi consumada em 2 períodos. O Reino do Norte caiu, 732 a 722 a.C. Antes desse período e durante ele houve Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias. O Reino do Sul caiu, 605 a 587 a.C. Neste período houve Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias. A restauração da nação ocorreu em 538 a 445 a.C. Relacionados com ela houve os seguintes profetas: Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora, a classificação dos profetas quanto à sua mensagem. Embora encerrando mensagens maiores, foram dirigidos principalmente aos seguintes: a Israel, Amós e Oséias; a Nínive, Jonas e Naum; a Babilônia, Daniel; aos cativos na Babilônia, Ezequiel; a Edom, Obadias; a Judá, Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todo leitor da Bíblia deve decorar o nome desses profetas, a fim de se capacitar e achá-los prontamente na Bíblia. O fato histórico que deu ocasião à obra dos profetas foi a apostasia das 10 tribos no fim do reinado de Salomão. Vê sobre isso em 1 Reis capítulo 12. Como medida política, para conservar separados os 2 reinos, o Reino do Norte adotou como religião oficial o culto ao bezerro, um aspecto da religião do Egito. Logo depois, adicionaram o culto de Baal, que também teve grande influência no Reino do Sul. Nessa crise,
quando o povo de Deus estava abandonando e se entregando à idolatria das nações vizinhas, e quando o nome de Deus estava desaparecendo do espírito do povo e os planos divinos que visavam a redenção final do mundo reduziam-se a zero, nesse tempo surgiram os profetas. A missão e a mensagem dos profetas. Os profetas receberam a mensagem para cumprirem sua missão. Foram elas: primeiro, procurar salvar a nação de sua idolatria e impiedade. Segundo, falhando nisso, anunciar que a nação seria destruída. Terceiro, não porém completamente destruída, um remanescente seria salvo. Quarto, do meio desse remanescente sairia uma influência que se espalharia pela terra e traria a Deus todas as nações. Quinto, essa influência seria um grande homem que um dia se levantaria na família de Davi. Sobre a mensagem social dos profetas. Obras modernas sobre os profetas dão grande ênfase à mensagem social deles, a denúncia que fazem da corrupção política, da opressão e podridão moral da nação. No entanto, o que mais incomodava os profetas era a idolatria do povo. A nação tinha ideias erradas a respeito de Deus. Admira como escritores modernos passam tão desapercebidos sobre esse fato, especialmente em vista da verdade universalmente reconhecida de que a vida social de um povo é reflexo direto da religião que segue. O elemento profético. Eruditos modernos inclinam-se a reduzir ao mínimo o elemento profético da Bíblia, mas esse elemento aí está. A ideia mais persistente de todo o Antigo Testamento é esta: o Senhor, o Deus da nação hebraica, eventualmente vai tornar-se o Deus de todas as nações. As gerações sucessivas de escritores do Antigo Testamento passam do geral ao particular na descrição dos pormenores desse fato e da maneira como se vai realizar. E nos profetas, embora eles mesmos possam não ter compreendido todo o alcance de algumas de suas palavras, e ainda que algumas de suas predições estejam obscurecidas por fatos históricos dos seus dias, mesmo assim, toda a história de Cristo e da propagação do cristianismo na Terra está descrita antecipadamente, em linhas gerais e em detalhe, numa linguagem que não se pode referir a nenhum outro evento da história. Partindo agora para o final de nossa aula, vejamos resumidamente a mensagem de cada profeta, expressa em poucas palavras. Joel, visão da dispensação do Evangelho, colheita das nações pelo Senhor. Jonas, vislumbre do interesse do Deus de Israel nos inimigos de seu povo. Amós, a casa de Davi, ora repudiada por Israel, ainda regerá o mundo. Oséias, o Senhor repudiado por Israel será um dia Deus de todas as nações. Isaías, Deus tem um remanescente para o qual existe um futuro glorioso. Miqueias, o príncipe vindouro de Belém e seu reinado universal. Naum, juízo pendente sobre Nínive. Sofonias, a vinda de nova revelação, chamada por um novo nome. Jeremias, o pecado, a condenação e a futura glória de Jerusalém. Ezequiel, a queda de Jerusalém, sua restauração e futuro glorioso. Obadias, Edom perecerá de todo, por causa de sua inimizade ao povo do Senhor. Daniel, os 4 reinos e o reino universal e eterno de Deus. Abacuque, certeza de triunfo final para o povo do Senhor. Ageu, o segundo templo e o templo maior que há de vir. Zacarias, o rei vindouro, sua casa e seu reino ilustre. Malaquias, mensagem final à nação messiânica. Apocalipse, é o livro de Apocalipse ou Revelação, o livro profético do Novo Testamento. Trata da volta pessoal do Senhor Jesus à terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. Nesse livro, vemos o Senhor Jesus vindo com seus santos para destruir o poder gentílico mundial sob o reinado da besta, livrar Israel, que estará no centro da grande tribulação, julgar as nações e estabelecer o seu reino milenar. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Peço que deixe seu like e seu comentário. Não se esqueça de inscrever no canal e também compartilhar para ajudar o nosso trabalho e abençoar o nosso ministério. Deus abençoe e até a próxima aula.